A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para os membros da PIB do Parque Anchieta, congregados e todos aqueles que participam conosco dessa grande celebração. Louvado seja o nosso Deus por estarmos mais uma vez juntos para adorar o seu glorioso nome. Vamos orar pedindo a Deus que dirija os nossos momentos, tudo aquilo que vai acontecer nessa celebração, nessa ocasião. Oremos. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos virtualmente para te celebrar, para adorar o teu santo nome, para aprender do Senhor, receber de ti ministração. Sê com todos os momentos desse culto. Arrebata os nossos corações para o teu altar, para que estejamos concentrados, focados na tua presença e na tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui reunidos para crescermos juntos em adoração e em comunhão ao Senhor. Portanto, vamos adorar, vamos iniciar esta celebração adorando ao Senhor nosso Deus, que é digno de honra, glória e louvor. Tempestade surgiu, agitado era o mar, e Cristo dormia em plena paz, e gritavam: Mestre, iremos morrer. Com poder Jesus ordenou, e o mar então se acalmou. Não há temor, quando as trevas chegarem.
texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, diz assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eu repito, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Nós estamos tendo esse momento em comum, essa hora de celebração em comum. Mas não apenas esse momento, nós somos uma igreja que celebra a comunhão, a vida em comunidade. Então, vamos cultuar nesse espírito e continuar adorando ao nosso Deus dessa forma. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Uma das práticas que evidenciam e que fortalecem a nossa comunhão é a contribuição para com a Igreja de Jesus Cristo, é a participação dos dízimos e das ofertas.
Nesse momento nós estaremos nos congraçando, nos confraternizando, e é claro que, ainda que virtualmente, podemos fazê-lo com intensidade, em espírito e em verdade, mandando, quem sabe, uma mensagem via WhatsApp, cumprimentando aquele membro da sua família que está ao seu lado. Nós vamos, em comunhão, celebrar ao Senhor, entregando a Ele nossos dízimos e nossas ofertas, praticando isso que é tão comum aos cristãos fiéis, sinceros, aos cristãos amadurecidos, para contribuirmos com a obra e com a expansão do reino de Deus na terra. Você tem a oportunidade de fazê-lo nesse momento por meio do depósito nessa conta que aparece na sua tela, ou separando e consagrando nesse momento o seu dízimo para depositá-lo no gasofilácio da igreja na primeira ocasião, ou levar para entregar na igreja, ou num dos cultos de domingo que nós celebramos pela manhã às 10 horas, ou à noite às 18 horas. Vamos adorar ao Senhor, nos confraternizar e, em comunidade, entregar a Ele os nossos dízimos e nossas ofertas. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Glória a Deus pelo privilégio de participarmos dessa grande graça, dessa grande oportunidade de celebrarmos por meio dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de investir financeiramente numa obra tão magnífica que é a expansão do teu reino, que é a igreja do teu Filho Jesus estabelecida aqui na terra. Muito obrigado por todos aqueles, ó Pai, que com fé, muitas vezes até com sacrifício, mas com fidelidade ao Senhor, puderam participar desse momento. Aqueles que não puderam, Pai, cuida de cada um deles, dando maturidade, dando condições, dando recursos, ó Pai,
mas que a tua bênção e a tua graça sejam com todos aqueles que celebram esse momento conosco. Nós te pedimos pela igreja também, para que o Senhor conduza a administração desses recursos de maneira que eles, pela tua graça, pela instrumentalidade do teu Espírito, possam servir para a edificação da tua igreja e para sustento de muitas vidas, de missionários, para a bênção de muitas vidas e famílias. Nós aproveitamos para te clamar também pela mensagem que ouviremos agora, pela tua palavra, para que o Senhor ministre intensa e profundamente aos nossos corações, nos transformando cada dia mais naquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Atos 2,42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. A comunhão no aprendizado da palavra faz parte também da nossa igreja. E nós vamos ter o privilégio de nos alimentarmos agora, de sermos alimentados pela ministração da sua doce e gloriosa palavra. Fique atento. Mantenha o seu coração conectado e cresça espiritualmente. Receba aquilo que Deus tem para você nesse momento por meio da ministração da palavra. Olá, queridos irmãos, queridos amigos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa esperança, o nosso mestre, o nosso companheiro, amigo e condutor. Eu gostaria de, nesta noite, tecer breves considerações sobre o Salmo de número 32. Pediria então ao querido, a querida ouvinte, que abra a sua Bíblia neste Salmo e juntos ouçamos o que o Senhor Deus nos diz através do mesmo. Ouçamos o Salmo. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Os Salmos 32, 38 e 51 foram escritos pelo mesmo autor, ou seja, por Davi, e tratam do mesmo assunto, ou seja, ele fala sobre pecado, confissão, arrependimento e perdão. Falar sobre pecado para alguns talvez seja ouvir algo ou falar sobre algo desagradável. E eu não posso negar, queridos, que este assunto é, sem sombra de dúvida, desagradável mesmo. Não há como falar sobre o mesmo sem sentir no coração e na mente uma ponta de
tristeza. Não há como ouvir sobre este assunto sem sentir um certo pesar, porque pecado é algo profundamente devastador, terrível em seus efeitos e em suas consequências. No entanto, ainda que desagradável, torna-se necessário ouvirmos acerca deste assunto para nos acautelarmos, para não sermos envolvidos e vencidos por ele, bem como para termos uma visão clara da graça, da compaixão e da misericórdia de Deus. Eu creio que é por estas razões que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, trata deste assunto. Sem dúvida, foi por esta razão que os profetas, que os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo não se cansaram de salientar a necessidade de buscarmos, nos acautelarmos e, se porventura incorrêssemos em algum pecado, de imediato pedirmos o perdão a Deus através da confissão. É sem sombra de dúvida, ouvintes meus, que ao lermos o Salmo 32, nós encontramos Davi falando exatamente isto já a partir do versículo 1. Ele começa este salmo salientando a felicidade do homem perdoado por Deus. E ele assim diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Este salmo tem como contexto a história narrada no capítulo 11 do livro de 2 Samuel, onde nós encontramos Davi envolvendo-se com Betseba, Davi pecando, Davi transgredindo a vontade de Deus. Mas ele também, ou esta história tem como contexto a ação maravilhosa de Deus ao enviar o profeta Natã ao encontro de Davi para lhe propiciar o perdão. Sem dúvida, depois de ter pecado, Davi tentou viver normalmente. Tentou conviver com aquela transgressão, como se nada de errado tivesse feito. Como se aquilo fosse algo normal e natural. Mas existe uma ilusão que traz consequências danosas para a criatura humana,
Esta outra não é senão a de imaginar que ela tem condições de controlar o pecado. Alguém compara o pecado a uma serpente, a uma cobra, que aparentemente, durante algum tempo, o ser humano consegue controlar os seus movimentos através do encantamento. Mas há um momento em que aquele animal, em que aquela serpente, parece que se solta, se liberta daquele controle e ataca o homem que pensava tê-la em suas mãos. O pecado é assim mesmo. Por esta razão, a Bíblia nos diz que o teu pecado te encontrará, te achará. E ainda que o ser humano faça tudo para escapar aos efeitos, às consequências danosas do mesmo, um dia, ou a partir de um determinado momento, ele começará a ser confrontado com aquela terrível realidade. Davi vivenciou isto. E se você abrir a sua Bíblia no Salmo 38, vai vê-lo dizendo exatamente isto. Ele vai falar que a sua transgressão lhe trouxe doença física. É claro que ele já estava doente espiritualmente, moralmente, mas ela acrescentou, atingiu o seu corpo. Ele vai falar que ele se sentia como uma pessoa aflita, como uma pessoa desassossegada, como uma pessoa sem paz. Ele vai falar que se sentia como alguém que se encontrava de luto. Todas essas situações envolveram a vida daquele que outrora era um homem feliz, um homem alegre, um homem que escrevera hinos maravilhosos, que tivera experiências maravilhosas, fantásticas com o seu Deus, mas que infelizmente naquele momento estava se sentindo como se estivesse no fundo do poço. Felizmente, Deus, impulsionado pela sua misericórdia, o nosso Deus é marcado pela compaixão e graça, foi ao encontro dele. E através do profeta Natã, lhe propiciou o perdão. E é exatamente baseado nesta experiência que ele começa o Salmo dizendo: feliz é o homem a quem Deus perdoa a iniquidade, a quem Deus cobre os pecados. Esse homem é feliz. E ao considerarmos estas expressões que provieram do coração daquele servo de Deus, nós começamos a pensar na realidade da esperança que Deus traz para a criatura humana.
Para o ser humano, é Deus dizendo através deste salmo que há esperança, sim. Há a possibilidade do ser humano ter uma nova vida. Há a possibilidade do ser humano libertar-se dessas cadeias, destas correntes que o prendem. Há a possibilidade. Não importa o que o cidadão tenha feito, não importa o estado no qual ele esteja, Deus é suficientemente misericordioso para abençoá-lo. E alguém já disse que nenhum abismo é tão profundo que as mãos de Deus não possam descer ao fundo deste abismo, segurar a criatura humana e retirá-la poderosamente deste lugar. E não apenas retirá-la deste lugar, mas colocá-la sobre uma rocha firme e caminhar com ela. Davi fala de um Deus que perdoa a iniquidade, que cobre o pecado. E quando nós pensamos em Deus como um ser perdoador, nós pensamos então em alguém que nos propicia um perdão singular. Em alguém que, quando perdoa, ele esquece, ele cobre, ele destrói, ele tira da sua mente. Davi está dizendo exatamente isto. É o Deus que pega os nossos pecados e os destrói. É o Deus que pega os nossos pecados e os tira da sua mente. É o Deus que os lança, como diz Miqueias, no mais profundo abismo. É o Deus que passa a nos tratar como se nós nunca tivéssemos pecado. Como se aquele pecado não tivesse feito parte da nossa realidade, da nossa experiência. E a Bíblia diz isto acerca de Davi, porque depois de perdoar Davi, Deus vai se referir a ele como sendo um homem segundo o seu coração. Você diria, como Deus poderia dizer isso acerca de Davi? Ah, queridos, Deus poderia dizer isto acerca de Davi, como disse, porque aquele pecado já não mais existia na mente, no coração, na lembrança de Deus. É exatamente isto que Deus, em sua infinita misericórdia, deseja fazer com cada um de nós, e mais ainda. Quando você lê o versículo 8 deste salmo, você vê Deus, em sua infinita misericórdia, também dizendo que Ele vai nos instruir, Ele vai nos guiar, Ele vai estar constantemente olhando para nós, para que a gente não volte a tropeçar. E esse é o nosso Deus. É o Deus que não apenas nos perdoa, mas é um Deus que, de uma maneira especial, estreita ainda mais a nossa comunhão, a sua comunhão conosco, que nos abraça de uma maneira mais terna e nos ajuda a enfrentarmos a vida agora de uma maneira vitoriosa e a sermos uma referência do seu poder, da sua graça, do seu amor para outras pessoas, como Davi, ao longo de todos esses séculos, tem sido. Quantas pessoas têm sido abençoadas pelo que ele escreveu, pela sua experiência de perdão,
pela sua experiência com a compaixão e a graça do nosso Deus. Por isso, queridos, eu gostaria de dizer a você aquilo que Davi diz neste salmo. Se Deus é exatamente isto, se Deus faz isto por nós e em nós, então o melhor que nós podemos fazer é ir a Ele. É ir a Ele. Se Ele está tão próximo de nós, e Deus ele se coloca ao nosso lado, ele se coloca à nossa frente, não para nos acusar, não para apontar acusadoramente para nós, mas ele se coloca diante de nós para dizer: meu filho, minha filha, eu sou aqui, eu quero te abençoar, eu quero te ajudar, eu quero te perdoar. Meu filho, minha filha, confessa, abre o coração para mim, diga aquilo que você está, aquilo que aconteceu. Eu já sei, eu já conheço isso, eu vi. Mas agora eu quero que você faça isso. Confessa. Fala. Faça isso com sinceridade. Faça isso com o propósito de não mais incorrer nesta falha. Eu sou disposto a apagar tudo, a esquecer, a destruir, e eu posso fazer isto. Deus, ele nos diz isto, sabe? E você diria: pastor, o senhor não estaria imaginando coisas acerca de Deus? Eu diria a você: não. Eu estou falando isso porque Ele nos autoriza a dizer isto. Lá em 1 João 1,9 ele diz isto. O escritor sacro diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Lá ele diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, todo. Então, a confissão resulta em anulação, cancelamento da culpa, do erro, mas ela também traz para o nosso coração a purificação. Por isso eu quero finalizar esta palavra agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de tê-lo como um amigo, como alguém que tem prazer em nos perdoar. E quero rogar que aqueles que, por alguma razão, estão se sentindo enfraquecidos, feridos, entristecidos diante da realidade da culpa, diante da tristeza de em algum momento ter tropeçado, ter falhado, ter errado. O meu desejo, porque este também é o desejo de Deus, é que através da confissão você tenha a sua condição restaurada. E nesta hora você pode obter isso. Se você orar,
se você pedir a direção de Deus e o seu perdão. Feche os seus olhos agora, querido, e vamos orar ao Pai Celestial. Vamos orar e vamos dizer: Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos o teu nome pelo privilégio maravilhoso que temos de estar na tua presença nesta hora. Nós queremos, com base nas verdades contidas na tua palavra, manifestar o nosso desejo de receber do Senhor o perdão. E por via de consequência, uma nova vida. Uma vida de vitórias. Uma vida de conquistas. Uma vida de realizações. Uma vida que glorifique o teu nome. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. E assim como o Senhor abençoou o teu servo Davi, opera este mesmo milagre na minha vida. O milagre do perdão provindo do céu e da transformação realizada pelo teu divino Espírito em meu coração. Nós assim oramos, ó Deus. E eu assim peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olá, querido, eu gostaria de aproveitar esse momento para convidar você para estar conosco no próximo domingo, às 10 horas, no culto matinal, e às 18 horas no culto vespertino. No culto matinal nós estaremos ouvindo a missionária Ana Matosinho, que estará nos trazendo informações da Junta de Missões Mundiais. Como você sabe, estamos vivendo na época, no tempo da campanha de missões mundiais, campanha para a qual nós concitamos a sua cooperação, a sua participação, o seu envolvimento, não é? E eu gostaria que você estivesse conosco no próximo domingo, às 10 horas, e à noite também no culto vespertino, às 18 horas. Queremos pedir que Deus continue abençoando a sua vida, suplicando a Deus que Ele possa protegê-lo, guardá-lo, e pedindo a você para se proteger, né? Para tomar todos os cuidados possíveis. Tome todos os cuidados possíveis. Observe todos os protocolos e faça algo mais. Não deixe de orar continuamente para que o Pai Celestial nos livre desta epidemia que tanto mal nos tem feito, que tanta tristeza tem causado, não é? E que a gente possa brevemente estar vivendo um novo tempo, para que, ore a Deus, para que venhamos a ter vacinas suficientes para cada brasileiro, para cada pessoa, e que as perdas que temos vivenciado, não
não é? Sejam eliminadas pelo poder e graça do nosso Deus e Pai. Que Deus queira abençoar-nos e que você tenha uma noite abençoada e um resto de semana muito feliz. Coisa boa, hein? Alimento de qualidade. Eu acredito que Deus tenha falado muito ao seu coração e de diversas maneiras, mas foca em pelo menos uma grande lição que Deus colocou no seu coração e o que você vai fazer com ela a partir de agora. Compartilha isso, faz uma resenha e compartilha no nosso chat, compartilha com as pessoas que estão ao seu redor e que Deus possa frutificar essa palavra no seu coração. Nós estamos concluindo, encerrando esta celebração, mas não o culto se estende pela vida. E a nossa igreja mantém as suas atividades, especialmente as celebrações dominicais, todo domingo, como nós já falamos, às 10 da manhã e às 18 horas. É só você fazer a sua inscrição para estar presente ou participar também online, caso você tenha algum impedimento, algum empecilho. Também temos a Escola Bíblica Dominical às 19 horas de todas as sextas-feiras e não deixemos de orar, queridos, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pela nossa nação, pelo mundo, para que o quanto antes superemos essa pandemia. Deus abençoe você e a sua casa. A graça e a paz do Senhor seja contigo. Amém.